Palavras diárias de Deus. Deus usa palavras para criar todas as coisas. No terceiro dia, as palavras de Deus dão origem à terra e aos mares, e a autoridade de Deus faz o mundo se encher de vida. A primeira frase de Gênesis, capítulo 1, versículos de 9 a 11. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. Que mudanças ocorreram depois que Deus disse simplesmente: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco? E o que havia nesse espaço além da luz e do firmamento? Nas Escrituras está escrito: chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Ou seja, agora havia terra e mares nesse espaço, e a terra e os mares foram separados. O aparecimento dessas coisas novas se seguiu ao comando da boca de Deus. E assim foi. As Escrituras descrevem Deus se ocupando enquanto fazia isso? Descrevem-no fazendo o esforço físico? Então, como tudo isso foi feito por Deus? Como Deus fez com que essas coisas novas fossem produzidas? É evidente que Deus usou palavras para realizar tudo isso, para criar a totalidade disso. Vamos prosseguir até a frase final dessa passagem. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que tenha em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. Enquanto Deus falava, todas essas coisas passaram a existir seguindo os pensamentos de Deus. E num instante, várias formas de vida pequenas e delicadas esticaram a cabeça sem firmeza para fora do solo e, antes mesmo de sacudirem os torrões de terra de seus corpos, começaram a saudar umas às outras animadamente, balançando a cabeça e sorrindo para o mundo. Agradeceram ao Criador pela vida que Ele lhes concedera e anunciaram ao mundo que eram parte de todas as coisas e que cada uma delas dedicaria a vida a revelar a autoridade do Criador. Quando as palavras de Deus foram ditas, a terra se tornou luxuriante e verde. Vários tipos de ervas que poderiam ser desfrutadas pelo homem brotaram e romperam o solo, e as montanhas e planícies se tornaram densamente povoadas por árvores e florestas. Esse mundo estéril, em que antes não havia o mínimo vestígio de vida, foi rapidamente coberto por uma profusão de relvas, ervas e árvores e transbordou com vegetação. A fragrância da relva e o aroma do solo se espalharam pelo ar, e uma variedade de plantas começou a respirar acompanhando a circulação do ar e iniciou o processo de crescimento. Ao mesmo tempo, graças às palavras de Deus e seguindo os pensamentos de Deus, todas as plantas iniciaram o ciclo de vida perpétuo em que crescem, florescem, dão frutos e se multiplicam. Começaram a seguir estritamente os seus respectivos cursos de vida e começaram a desempenhar seus respectivos papéis entre todas as coisas. Todas nasceram e viveram devido às palavras do Criador. Recebiam provisão e nutrição constantes do Criador e sempre sobreviviam tenazmente em todos os cantos da terra a fim de mostrar a autoridade e o poder do Criador, e mostravam sempre a força vital que lhes foi concedido pelo Criador. A vida do Criador é extraordinária, seus pensamentos são extraordinários e sua autoridade é extraordinária e, portanto, quando suas palavras foram proferidas, o resultado final foi:
E assim foi. Deus, obviamente, não precisa trabalhar com as mãos quando age. Ele simplesmente usa seus pensamentos para comandar e suas palavras para ordenar. E assim as coisas são alcançadas. Nesse dia, Deus juntou as águas em um lugar e deixou a terra seca aparecer, após o qual Deus fez brotar a relva da terra e lá cresceram as plantas, dando sementes e árvores dando frutos. E Deus as classificou de acordo com suas espécies e fez com que cada uma tivesse em si sua própria semente. Tudo isso foi realizado de acordo com os pensamentos de Deus e os comandos das palavras de Deus, e cada uma apareceu, uma após a outra, nesse novo mundo. Quando ainda estava por começar sua obra, Deus já tinha uma imagem do que pretendia alcançar em sua mente. E quando Deus começou a alcançar essas coisas, que foi também quando Deus abriu a boca para falar do conteúdo dessa imagem, começaram a ocorrer mudanças em todas as coisas, graças à autoridade e poder de Deus. Independentemente de como Deus fez isso ou exerceu sua autoridade, tudo foi alcançado passo a passo de acordo com o plano de Deus e devido às palavras de Deus. E passo a passo ocorreram mudanças entre céu e terra graças às palavras e à autoridade de Deus. Todas essas mudanças e ocorrências revelaram a autoridade do Criador e a extraordinariedade e grandeza do poder da vida do Criador. Seus pensamentos não são meras ideias ou uma imagem vazia, mas uma autoridade que possui vitalidade e energia extraordinária, e são o poder para fazer com que todas as coisas mudem, se recuperem, se renovem e pereçam. E por causa disso, todas as coisas funcionam devido aos seus pensamentos e, ao mesmo tempo, são alcançadas devido às palavras de sua boca. Antes de todas as coisas aparecerem nos pensamentos de Deus, muito tempo antes, um plano completo fora formado e muito tempo antes um novo mundo fora realizado. Embora no terceiro dia tenham surgido diversos tipos de plantas na terra, Deus não tinha razão para deter as etapas de sua criação desse mundo. Ele pretendia continuar a proferir suas palavras, continuar a alcançar a criação de cada coisa nova. Ele falava, dava seus comandos e exercia sua autoridade e mostrava seu poder. E ele preparou tudo o que planejara para preparar para todas as coisas e a humanidade que ele pretendia criar.